Esse é o nosso desejo, Pai, que naquele grande dia poderemos contemplar a Tua face, ó Deus, a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poderemos assim contemplar, Senhor Deus, e adorar por toda uma eternidade a face mais bela que já se foi vista. Com a Tua glória, Senhor Deus, o Senhor nos encandecerá, Senhor Deus, o Senhor nos iluminará, Senhor Deus, e assim poderemos, Senhor Deus, conhecer como somos também conhecidos. Nós te pedimos, Pai, que enquanto aguardamos esse dia, possamos aqui, Senhor Deus, ir te buscando, possamos aqui, Senhor Deus, desejar-te, Senhor, que nada nos impeça, que o Senhor faça cair as escamas dos nossos olhos, porque nós já queremos, Senhor Deus, te ver por meio da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus, por meio dessa santa palavra. Então, Senhor Deus, tira os comichões, os tapões dos nossos ouvidos. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Vem, Senhor, nos dá a Tua paz. Vem fazer, Senhor Deus, com que a nossa identidade seja formada em Ti. Que possamos buscar saber quem somos, Senhor Deus. Não por o que o mundo diz, não pelo que o mal, o maligno nos fala, não por aquilo que nós mesmos dizemos de nós, mas sejamos tudo aquilo que Tu falas, Senhor, sobre nós. Portanto, ó Pai, nós te pedimos que nessa manhã a Tua palavra possa penetrar em nossos corações, sejamos nós como um solo fértil, preparado para acolher a Tua mensagem, e ser transformados por ela, e assim gerar frutos, e frutos que permaneçam. Portanto, eu te peço, Senhor Deus, fala com o Teu povo, toca na vida de cada um, e também na minha, Senhor Deus, e usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória, que eu diminua, Senhor Deus, e que Tu cresças. Faz, Senhor Deus, resplandecer a Tua face sobre a minha, e me dá, Senhor Deus, a Tua paz. Que não seja, Senhor Deus, a minha voz, mas a Tua voz. Por isso eu te peço que faça bem-aventuradas as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração diante da Tua face, ó rocha minha e Redentor meu. Amém. Queria ler mais uma vez esse texto que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, e que diz assim: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele lhe disse: aqui está teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor.
trabalhar-lhes, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei mandar a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba era servo de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Meus irmãos, nós encontramos aqui uma história muito interessante. A história do encontro de Davi com Mefibosete. Davi, ele foi escolhido para suceder Saul, o primeiro rei de Israel. Saul foi deposto pelo seu mau comportamento, pela sua má conduta em relação a Deus. Saul, ele trocou a glória de Deus pela sua própria glória, a majestade e o poder de Deus pelo seu próprio poder. Ele achou que poderia viver conforme o seu próprio entendimento. E Deus então levanta esse homem, Davi, quando ainda era muito criança, para se tornar rei de Israel. Davi então passa por longos anos de preparação até chegar ao trono. Mas diante de tudo isso, diante de toda essa preparação, algo curioso. Saul, ele começa a ter inveja de Davi. Saul, ele começa a desejar matar Davi. Saul, ele começa a querer não ter Davi por perto, porque Davi se tornou um grande guerreiro. Ele era leal ao seu rei Saul, ele era leal ao seu senhor, ele era leal ao seu exército e ao povo de Israel. Mas principalmente Davi era leal ao Senhor Todo-Poderoso. E Saul, por inúmeras vezes, tentou exterminar com a vida de Davi. Mas o que aconteceu foi que em um dado momento, em uma guerra, Saul morre. E Davi é levantado então rei, primeiramente em Judá, depois em toda a Israel. E quando Davi toma o trono, e depois de passado alguns anos, Davi se lembra da família de Saul. Davi amava o filho de Saul, Jonathan. Ele nutria uma amizade com esse rapaz. E ele então lembra da casa de Saul e diz: será que existe ainda alguém que esteja vivo, alguém que seja herdeiro, seja descendente da casa de Saul? Porque eu quero mostrar benevolência, porque eu quero mostrar bondade, porque eu quero agir com misericórdia na vida dessa família. Mesmo diante de tudo que Saul tinha feito, Davi se levanta e diz: por amor de Jonathan, eu agirei com misericórdia, eu agirei com bondade, eu agirei com graça. E sabe, essa história é muito interessante, porque ela é muito parecida com a nossa história. Sabe, na representação aqui dessa história, podemos dizer que Davi, ele prefigura o próprio Deus. Mefibosete, ele prefigura a mim e a você. Filhos de alguém que rejeitou a Deus, filho de alguém que deu as costas, ou melhor, descendente na melhor linguagem, de alguém que deu as costas, o próprio Adão, que decidiu andar conforme a sua própria vontade, que decidiu andar conforme o seu próprio querer, achando que tinha ele conhecimento. Pecou, se afastou de Deus. Mefibosete sou eu e você. E olha,
Um dia Deus ele decidiu olhar para nós com misericórdia e graça. Um dia Deus decidiu olhar para mim e para você com o seu favor e o seu amor e nos resgatar. Deus não nos esqueceu. E o melhor é que Deus ele deseja nos dar uma nova vida, uma nova história, uma nova identidade. Essa história fala sobre esse homem Mefibosete, que estava esquecido, que estava abandonado, que estava longe. Sabe, esse homem, ele tinha tudo para ser alguém na vida, mas perdeu tudo. Seu avô perdeu o trono, seu pai morre, e o pior de tudo, esse homem, na sua infância, ele sofre um acidente. Uma carroça passa por ele cai da carroça, os cavalos o atropelam e ele fica coxo de ambos os pés. Ele tem um defeito marcado. Esse homem não conseguia trabalhar, esse homem não conseguia ser um soldado, esse homem não conseguia mais construir a vida com as suas próprias mãos. E olha, essa é a representação minha e sua. Nós nunca vamos conseguir nada pelas nossas próprias mãos. Por mais que tentamos, por mais que lutemos, não iremos conseguir. Sempre olharemos para o nosso pecado, sempre olharemos para os nossos defeitos que estão diante de nós, e eles estarão sempre gritando: você é indigno, você é incapaz, você não é merecedor. O próprio Mefibosete, ele é caracterizado por isso. O nome Mefibosete tem a ideia de ser despedaçado. Vergonha. Todas as vezes que ele ouvia o seu nome, ele também poderia lembrar de quem ele era. Aquele homem, ele não tinha dignidade. Aquele homem não conseguia se olhar como deveria. Mas, amados, sabe o que esse texto primeiramente nos ensina? Sabe qual é a primeira lição que eu e você podemos tirar dessa história e aplicar em nossas vidas? É que Deus, Ele demonstrou o seu amor, Ele demonstrou o seu favor, não esquecendo de nós. Aleluia. Mas pela graça, nos chamando e nos salvando. Amém. Não merecíamos, não havia nada, olha, não havia nada que Davi deveria fazer para esse homem. Davi não tinha obrigações para com esse homem. Davi não tinha nada. Do contrário, se formos falar pela perspectiva humana, o que Davi deveria fazer com Mefibosete era matá-lo. Sabe por quê? Porque por ele ser descendente de Saul, ele poderia se levantar e tentar tomar o reino, o trono, e matar o rei. Então é melhor matar o meu inimigo do que agir com favor. Mas Davi, ele demonstra misericórdia. Davi demonstra bondade, porque assim foi o que Deus fez comigo e com você. Nós não merecíamos, eram inimigos de Deus. Dia após dia desejávamos matar a Deus. Dia após dia, com os nossos pecados, decidimos dar as costas para Deus. Sabe quantas vezes você já perseguiu Deus? Quantas vezes você não deu as costas para Deus, mas Deus prova do seu amor e diz as Escrituras pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos pecadores, isso é, quando ainda nem pensávamos nele. Davi olha para Mefibosete e age com graça. Embora Davi tenha sofrido nas mãos de Saul, ele lembra da sua família, porque a graça é isso, é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos dá gratuitamente. Aleluia. Ele prova desse amor grandioso. Sabe,
João 3,16 nos dá essa verdade, porque Deus amou, e Ele não amou simplesmente com o amor nosso, sabe, esse amor pequeno. Ele diz: Deus amou com amor ágape, que entregou, Ele deu o seu melhor, Ele sacrificou o seu próprio Filho por mim e por você. Deus não te esqueceu, Deus não nos esqueceu. Sabe, amados, nós não merecemos nada, mas Ele nos deu, Ele nos dá. Sabe, talvez você tenha carregado esse fantasma na sua vida, talvez de uma infância traumática, talvez de uma experiência já na vida adulta, em que você se sente abandonado, você se sente rejeitado, esquecido, despedaçado, arruinado. Mas assim como ocorreu na vida desse homem, Mefibosete, Deus, Ele está para fazer isso na minha e na sua vida. Amém. Ele não esqueceu de você. Ele é um pai que lembra dos seus filhos. Sabe, a palavra do Senhor, Jesus, Ele vai dizer: olha, por que vocês estão andando assim? Por que vocês vivem assim? Sabe, preocupados, ansiosos, pensando em tantas coisas. Por que vocês vivem assim? Em outras palavras, desesperados. Porque tem alguém que sabe até quantos cabelos há na sua cabeça. Deus, Ele vai lembrar a nação de Israel que Ele é como uma mãe que ama e lembra dos seus filhos. E Ele usa até um superlativo, Ele fala de algo maior. Ele diz: acaso pode uma mãe esquecer do filho que está ali mamando, amamentando, dando a ele leite, está no seu peito? É quase que impossível. Vez ou outra, um menino vai lá e dá uma mordida, a mãe logo lembra. Mas se isso for possível, se alguma mãe esquecer que o seu filho está ali no peito, jamais esquecerei de vocês. Deus não esqueceu de nós. Aleluia. A sua graça é esse favor imerecido, que nos dá um lembrete: eu estou com você, eu vim para você, lembre-se de mim, lembre-se do meu amor. Sabe por quê, amados? Porque uma das coisas que mais dificulta recebermos o amor de Deus não é a demonstração desse amor, porque Deus já demonstrou. Olha para a cruz e lembra do que Ele fez. Sabe o que mais impede de aceitarmos, de acolhermos essa mensagem de amor? Eu e você, nós mesmos. Porque o que Deus espera, o que Deus deseja, o que Deus quer fazer é restaurar a nossa dignidade. E essa é a segunda lição que nós tiramos desse texto. Olha, Deus, Ele deseja restaurar a tua dignidade. Mas a pergunta é: será que você quer? Será que você consegue aceitar? Será que você consegue se desprender dos seus próprios conceitos e entendimentos? Será que você consegue deixar de lado tudo aquilo que te oprime, te aflige? Será que você, sabe, ontem fomos questionados, estávamos em uma capacitação, e uma das perguntas que foi feita foi o seguinte: o que fazer? Como se livrar daquilo que fere a nossa identidade? E eu fui muito categórico, acho que até meio chato, e você aqui também: abandona isso, corta isso, joga fora isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós ficamos ali sendo feridos em nossa identidade, e a gente fica aceitando. Sabe qual é o maior empecilho de você ter a sua dignidade restaurada? Você mesmo, os seus conceitos, as suas visões. Sabe o que é que aconteceu na vida desse homem? O rei mandou chamá-lo à sua presença. Amados, aleijados, coxos, deficientes, pessoas que tinham doenças, não podiam entrar na presença do rei, era proibido. Davi chamou
Mefibosete à sua presença. Ele estava diante do rei. Sabe, não havia benefício maior do que aquele. Mas sabe o que é que acontece? Quando Davi começa a falar com esse homem põe o rosto em terra. E ele fica ali, sabe, se lamuriando. Ele fica colocando os seus próprios conceitos, a sua própria visão de si mesmo, diante daquilo que estava nos seus olhos, e ele não queria enxergar a dignidade que o rei estava lhe oferecendo, a dignidade que o rei estava lhe dando. Mefibosete, eu vou restituir, eu vou fazer você ser um homem de prestígio, eu vou fazer você alguém honrado dentre todos. Mas sabe o que é que esse homem só conseguia ver? Ele só conseguia ver ele como um cão morto. Olha o que diz o texto. Ele diz: quem sou eu? Quem é o teu servo? Para que te importes com um cão morto feito eu. E você sabe, não preciso explicar, cão morto é alguém desprezível, é alguém que não serve para nada, é alguém que é jogado, alguém que só serve para passar por cima. Mefibosete se via assim: eu não tenho nada, eu não sou nada. Mas isso realmente é o que nós somos. Mas Deus nos chamou à sua presença gloriosa. Sabe, o autor de Hebreus diz que em Cristo nos abriu um novo e vivo caminho, e agora podemos adentrar com ousadia a sala do trono. E sabe o que é a sala do trono? A sala da presença do rei, onde o rei está sentado, aonde o rei está ali governando, onde aqueles que têm prestígio e honra podem entrar. Deus deseja restaurar a minha e a sua dignidade. Sabe, Ele quer restaurar a sua identidade, meus irmãos. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que o mundo está colocando sobre você e que você está acolhendo, que você mesmo está olhando para si e colocando sobre você. Eu lembro da história dos espias que foi enviado por Moisés para ver a terra que Deus prometeu. Olha, vou lhes dar uma terra que mana leite e mel. E eles foram, e chegando lá, viram a terra era boa, muitos frutos. Chegaram a colher um cacho de uva que 2 homens tiveram que carregar, tamanho era o cacho da uva. Mas quando chegaram lá e foram dar o relatório, 12 espias foram, 10 voltaram com um relatório dizendo assim: Moisés, a terra é boa, a terra é tudo o que Deus falou de verdade, mas tem um problema. Lá tem gigantes, lá tem homens fortes, poderosos. E aí está o X da questão. Eles olharam e disseram assim: nós, à vista deles, somos como gafanhotos. Isso é, somos tão pequenos, insignificantes, sem poder. Sabe, aqueles homens olharam para si e não olharam para o que Deus estava a fazer na vida deles. Sabe, muitas vezes nós vivemos assim, estamos olhando para nós, sabe, para as nossas vidas, para as nossas limitações, para os nossos pecados, mas não para aquilo que Deus quer fazer quando nos entregarmos a Ele e confiarmos. Deus, Ele quer imprimir em você uma nova identidade. Enquanto o mundo está dizendo muita coisa, enquanto Satanás fala muita coisa, enquanto você fala muita coisa de você, Deus, Ele deseja fazer algo novo na sua vida por meio da graça em Cristo Jesus. Aleluia. Porque em Cristo morremos e com Cristo ressuscitamos, e de Cristo somos batizados, em Cristo nos tornamos um, somos Cristos. Sabe, quando Deus olha para você, quando você acolhe a graça, quando você aceita Jesus, sabe o que Ele vê? Ele vê Jesus. Porque se Ele vê você, Ele vai ver o seu pecado, mas Ele vê Jesus em você.
A restauração da sua vida está em Cristo Jesus. Ele deseja restaurar a sua vida, mas você precisa se render, você precisa se lançar sobre Ele. Sabe, é tão interessante, amados, porque Davi chama esse homem, restaura esse homem e lhes dá uma posição. O texto é muito claro, o texto diz que Davi, chamando Mefibosete, ele diz: eu vou te restituir tudo, mas tem algo específico que eu quero de você. Você não vai comer em casa, você vai comer na minha mesa. Porque só quem comia a mesa do rei eram os filhos do rei. E o texto diz isso, e Mefibosete morava em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, porque comia como um dos seus filhos. Olha, ele não era filho, mas foi adotado como filho. Deus nos deu condição de filhos, porquanto a todos quanto receberam, a todos quanto aceitaram, a todos quanto acolheram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E isso não por descendência natural, mas por adoção. Sabe, em Jesus nós fomos adotados como filhos de Deus. Sabe, essa é a sua identidade. Deus, Ele quer te trazer a esse conceito, a esse entendimento. Semana passada falávamos sobre uma mentalidade que nos escraviza, que mesmo sendo chamados a ser filhos, continuamos vivendo escravos. Hoje eu quero te dizer que Deus, Ele está te adotando. Deus em Cristo nos adotou como filho. Ele nos chama a sentar à mesa. É tão interessante que sabe o que Jesus fez ao final da sua vida, no seu último dia de vida? Ele compartilhou de uma mesa. Ele sentado à mesa, Ele partiu o pão, tendo dado graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Jesus estava dizendo: esse pão que é partido, o meu corpo que daqui a alguns instantes será esmagado, isso é a unidade, é o que fará vocês se tornarem filhos, é onde vocês sentarão, sempre à mesa para lembrar. Amados, a mesa na cultura judaica comunica algo muito forte para eles. A mesa é símbolo na cultura judaica de unidade, de comunhão. A mesa na cultura judaica era símbolo de um altar. Sentava ao redor da mesa os pais, a esposa, a mãe e os seus filhos, e ali eles cultuavam a Deus por meio de uma refeição. Sabe, sentar à mesa era dizer: eu tenho parte contigo e você tem parte comigo. Nós somos um. Nós somos um. Quando alguém sentava à mesa, ele estava de forma, não usando palavras, de forma não verbal, comunicando ao outro: você tem livre acesso à minha vida. Por isso que Jesus era muito criticado, porque ele sentava à mesa com publicanos e pecadores, e ele estava dizendo: a minha vida é para vocês também. E os religiosos ficavam agoniados, irados com isso, porque a mesa tem esse símbolo. Davi chama Mefibosete dizendo: você vai sentar à mesa, a minha vida é a tua vida, você agora vai ser meu filho. Foi assim que Deus nos chamou. Amados, na mesa os defeitos são escondidos, porque somos englobados por alguém que é maior. Literalmente na mesa, ali o defeito de Mefibosete foi escondido. Sabe por quê? Porque na mesa, quando eles sentavam, era como um divã. A mesa era baixa, era como um centro. E eles sentavam com os pés para trás, e vinham os servos e cobriam com toalhas os seus pés, as suas pernas. A vergonha
o defeito de Mefibosete estava sendo coberto. E ele, ali, diante dos outros, era igual. Foi isso que Jesus fez. Ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus, iguais. O primogênito único, o unigênito, o único gerado, abriu mão da sua de ser o único, para se tornar o primogênito. O unigênito de Deus abriu mão de toda a sua glória para se tornar o primogênito dentre toda a criação, o primeiro filho de muitos que seriam gerados por meio da adoção. E o que é preciso fazer? É preciso aceitar. É preciso abrir o coração e aceitar essa graça com responsabilidade. Vivendo com responsabilidade, amados. Porque o ato central da igreja episcopal é a mesa, porque nos traz a ideia da nossa identidade, mas também da nossa responsabilidade. O rei George V falou para o seu filho Henrique, um rei da Inglaterra. Ele olhava, e o seu filho era um pouquinho assim traquino, gostava de aprontar, e ele olhou certo dia para o seu filho e disse o seguinte a ele: meu filho, você precisa lembrar quem você é. E essa é a exortação que Deus ele faz a mim e a você. Meu filho, minha filha, você precisa lembrar quem você é. Você é filho, e como filho você tem privilégios, mas obrigações. Como filho você é chamado a vir a essa mesa e partilhar da refeição mais graciosa que eu poderia te oferecer. Eu estou me dando por você, eu dei o meu corpo, eu dei o meu sangue, eu te entreguei a minha vida, para que você com a minha vida tivesse vida, mas você tem responsabilidade, e a responsabilidade é viva como tal, viva como eu vivo, porque a minha herança é fazer com que os outros vejam em você a minha imagem. Sabe, na mesa o Senhor nos chama para viver a sua vida, é para partilhar do seu benefício, da sua herança, mas também do seu compromisso. Portanto, Cristo padeceu, deixando-vos o exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Isso está lá em 1 Pedro. Eu e você temos algo a fazer: restaurar a nossa identidade. A graça nos convida à mesa. A graça do Senhor nos convida hoje à mesa. Nos convida a sentar. Nos convida a partilhar. Nos convida a reconhecer os nossos erros, mas confessando, deixando de lado, receber a nova vida em Cristo e ser por Ele refeito. Ele nos deu condição de filhos. Viva como filhos, viva como Ele. Leve essa identidade, carregue no Senhor essa vida. Que hoje, ao vir a essa mesa também, você possa lembrar do privilégio que Cristo te ofereceu, que Deus fez em tua vida, de ser filho dele, mas que você lembre da sua responsabilidade, que você precisa levar o nome dele por onde você for. Que Deus nos abençoe. E eu quero orar por você nessa manhã. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Santo Deus, o Senhor nos trouxe de um lugar esquecido, de um lugar deserto como Lodebar, um lugar de fuga, para perto de Ti. Nós que estávamos arruinados e despedaçados pelo pecado,
o Senhor nos deu uma nova identidade. Tu nos transportaste do império das trevas para a tua maravilhosa luz e nos desse a identidade de sermos uma nação santa, sacerdotes, povo de propriedade exclusiva tua. Portanto, Senhor, gera em nós essa identidade. Pai, que nós possamos permitir que a tua graça penetre em nosso coração, que possamos dizer sim à tua graça, Senhor, mas viver, Senhor Deus, conforme a identidade que tu geras em nós, filhos e filhas tuas, que nesse mundo possamos ser revelados, Senhor Deus, porque a tua palavra diz que a natureza espera, a criação espera com grandes expectativas que os filhos sejam revelados. Ah, Pai, como é precioso poder sentar contigo na mesa, mas mais ainda precioso é poder te representar nesse mundo. Como é bom ter comunhão contigo, e eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor gere comunhão no coração do teu povo, da tua igreja, que eles te busquem de todo o coração, Pai. Quebra, Senhor Deus, toda visão distorcida, Pai. Quebra, Senhor Deus, toda imagem, Senhor Deus, toda identidade, Senhor Deus, mexida, Senhor Deus, pelo pecado, manchada pelo erro, Pai. E eles acolham a tua identidade para terem comunhão contigo. Portanto, ó Deus, enche o teu povo agora com o teu Santo Espírito, porque só Ele é capaz de colocar em nós essa identidade, porque o Espírito Santo em nosso interior testifica, Senhor, que somos os teus filhos. Obrigado. Obrigado pela adoção e pela graça. Obrigado por nos escolher em Ti. Nós te oramos, louvamos e agradecemos o Teu nome. Amém.